Bom, boa tarde a todos, então. Meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, sou mestranda do PPGã, do segundo ano, e primeiramente queria agradecer a professora Márcia, a professora Bárbara, pela oportunidade de estar ministrando essa aula hoje para vocês. Então, a aula de hoje é sobre oncologia pediátrica. Bom, para começar, o que que é oncologia? O que é câncer, né? Então, o câncer, ele é a proliferação descontrolada de células anormais e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Por ser predominantemente de natureza embrionária, os tumores nas crianças e nos adolescentes, eles são constituídos de células indiferenciadas, que melhoram a resposta aos tratamentos atuais. Então, por isso que geralmente as crianças são curadas. E quais são os tipos mais comuns? Os tipos mais comuns, então, são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, o câncer no sistema nervoso central e os linfomas, que afetam o sistema linfático. Também podem ocorrer o neuroblastoma, que é um tumor de células do sistema nervoso periférico, tumor de Wilms, que é um tipo de tumor renal, retinoblastoma, que afeta a retina e fundo do olho, um tumor germinativo das células que originam os ovários e os testículos, osteosarcoma, nos ossos, e sarcomas, que são os tumores nas partes moles. O câncer, hoje, no Brasil, é a primeira causa de morte, 8% do total, por doença, entre crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos. Em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos pelo câncer, eles podem ser curados se o diagnóstico for precoce e tratados em centros especializados. A estimativa do INCA de novos casos de 2020 a 2022 é de 8.460 novos casos, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino por ano. E quais são as causas do câncer? O estilo de vida não influencia o risco de uma criança desenvolver câncer. Raramente uma criança pode apresentar alterações genéticas que as tornem propensas a ter um certo tipo de câncer. Ainda não tem evidências científicas que deixam clara a associação entre a doença e os fatores ambientais, ao contrário do câncer no adulto, né? Que é muito influenciado pelo estilo de vida e fatores ambientais. Então, a prevenção é um desafio para o futuro. E o mais importante, então, é um diagnóstico precoce. Bom, os sinais e sintomas do câncer, então, quais são? Eles são comumente associados a sintomas de doenças comuns, assim, na infância. Então, por isso que às vezes eles são tão não diagnosticados precocemente. Mas na leucemia, pela invasão da medula óssea, pelas células anormais, né, a criança se torna mais sujeita a infecções, a palidez, sangramentos e dor óssea. Já nos tumores sólidos, é, é a formação de uma massa visível em algum local do corpo, a criança pode sentir dor também. Retinoblastoma, então, ele é, o sinal é então a fotofobia, né, que é a sensibilidade exagerada à luz, e o reflexo do olho do gato, que é o esbranquecimento da pupila quando exposta à luz. Esse reflexo do olho do gato, ele pode ser diagnosticado geralmente quando criança é bebê. Tumor de Wilms ou neuroblastoma, que é a massa no abdômen, e tumor de sistema nervoso central, quando a criança tem muita dor de cabeça, vômito, alteração de comportamento e até paralisia nos nervos. E osteosarcoma, então, a dor nos membros, né? Bom, aqui então tá uma cartilha do INCA sobre alguns sinais de alerta, né, nas crianças. Então, palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea, caroços, inchaços, especialmente indolores e sem febre ou outros sinais de infecção, perda de peso inexplicada ou febre, tosse persistente ou falta de ar, sudorese noturna, alterações oculares, inchaço abdominal, dor de cabeça, especialmente se incomum, persistente ou grave, vômitos, especialmente pela manhã, ou com piora ao longo dos dias, não com melhora, que é o que acontece com virose, né? E dor em membro ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção. E o que nós temos que fazer então? No momento da internação ou logo após o diagnóstico, a criança deve
ser triada por nós nutricionistas. Lembrando que a precocidade em identificar o paciente, se está com risco nutricional ou com desnutrição, vai facilitar a recuperação e vai melhorar o prognóstico, fazendo com que a criança receba, né, todo o suporte adequado para que reduza as consequências de toda a desnutrição, de todo o tratamento. Qual o objetivo, então? Promover o crescimento e o desenvolvimento normal da criança, melhorar a resposta imunológica, aumentar a tolerância do paciente ao tratamento e melhorar a sua qualidade de vida. E o tratamento? Como é que funciona o tratamento? O tratamento, então, ele é aplicado de forma individualizada, dependendo do caso, da extensão, do tamanho do tumor, qual é o tipo de câncer, e pode, então, ser feito através de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, geralmente para retirada de tumores, ou o transplante de medula óssea, né? Todos esses tratamentos eles são agressivos, deixam o organismo mais vulnerável e aumenta também o risco nutricional, né? Bom, então a quimioterapia. A quimioterapia, ela produz vários efeitos colaterais. É muito difícil alguém que não tem efeito colateral como náusea, vômito, mucosite, esofagite, diarreia ou constipação. Ela também traz uma alteração de digestão e absorção de nutrientes, o que aumenta então o risco nutricional. A quimioterapia pode ser de indução ou de reindução, com o uso de esteroides ao longo de um período de semanas, e esses esteroides, eles fazem com que a criança ganhe peso muito rápido. E também o tratamento pode ser com glicocorticoides, que aumenta significativamente o consumo de energia, assim aumentando o ganho de peso também da criança. Esse tratamento com glicocorticoides, ele geralmente é utilizado na leucemia linfocítica. Bom, a radioterapia, então, a radioterapia são radiações ionizantes que utilizam, então, energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Durante a aplicação da radioterapia, o paciente não sente nada. Então, elas diminuem o tamanho do tumor, aliviam a pressão, reduzem hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alívio aos pacientes. Transplante de células tronco-hematopoéticas, que é o transplante de medula óssea. Então, ele é utilizado geralmente para leucemia e linfomas. Então feita uma substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea. E o objetivo, então, é reconstituir a medula saudável. Esse transplante ele pode ser feito de duas maneiras: autogênico, quando a medula vem do próprio paciente, ou pode ser um transplante halogênico, que é quando a medula vem de algum outro paciente, que tem que ser compatível com toda a criança, né? Geralmente também eles fazem a doação da mãe, que às vezes tem, mesmo não sendo totalmente compatível, ela tem maior chance de conseguir que a criança pegue, né? Que dê a pega do transplante, que eles falam a pega da medula. Quando não consegue encontrar nenhum doador, então geralmente eles usam a mãe para conseguir dar a pega da medula. E a desnutrição, então? A desnutrição, ela pode aparecer, então, no diagnóstico do câncer, logo que a criança é diagnosticada, pode ser que já venha com algum caso de inapetência, né? Ou do tratamento. De 6 a 50% dos pacientes pediátricos com câncer já apresentam algum grau de desnutrição no momento do diagnóstico. Então, é muito importante a gente investigar logo que a criança chega. E por que que essa criança está desnutrida? Geralmente por causa da redução da ingestão alimentar, alteração do gasto energético, absorção e metabolismo de nutrientes, além de complicações como toxicidade oral e gastrointestinal, nefrotoxicidade, infecções e estresse da internação, além também da separação da família, né? Muitas famílias acabam, às vezes, saindo da sua cidade, indo para outra, e fora de casa, a criança às vezes acaba comendo menos. Bom, então a desnutrição. Como eu falei, então, os sinais e sintomas podem diminuir a ingestão alimentar da criança, e isso leva a um declínio do estado nutricional, levando à desnutrição. O tratamento em si, a quimioterapia, a radioterapia, também pode ocasionar sinais e sintomas. Estes sinais e sintomas aparecem geralmente quando a criança está em um estágio avançado da doença,
e está com hipermetabolismo ou catabolismo, o que leva também à desnutrição, o hipermetabolismo ou catabolismo. E a desnutrição em si, então, aumenta a probabilidade de recidiva do câncer, diminui a taxa de sobrevida, dá mais fraqueza para a criança, aumenta o número de infecções e diminui a resposta terapêutica. Então, quais são esses sinais e sintomas que eu estou comentando aqui? Anorexia. Anorexia, então, a falta de vontade de comer, né? A pessoa não sente fome, não tem apetite. E o que a gente pode fazer para manejar esse sintoma? Para que ele seja melhorado e que a pessoa continue se alimentando. Então, a gente pode modificar a consistência da dieta conforme a aceitação da paciente, aumentar o fracionamento, diminuir o volume, uma média de 6 a 8 refeições por dia. Aumentar também a densidade calórica das refeições, porque daí ela comendo menos, ela já consegue um valor energético maior. Aumentar a variedade de legumes e carne nas preparações, às vezes colocar junto a carne com legume, um arroz com legume já, para que já consiga comer uma quantidade de nutriente maior do que se fosse comer só um arroz. Utilizar tempero natural nas preparações, oferecer alimentos preferidos do paciente e adequar as orientações nutricionais às orientações do paciente, se possível, né? Bom, outro sintoma é a disgeusia e disosmia, que seria então a perda do paladar e a perda do olfato. O que nós podemos fazer então? Estimular a ingestão de alimentos mais prazerosos, aumentar o fracionamento e diminuir o volume também, modificar a consistência dos alimentos conforme a aceitação, às vezes liquidificando, fica mais fácil de comer, utilizando complementos nutricionais com flavorizantes e aromas, fazer pratos visualmente agradáveis e coloridos e lembrar o sabor dos alimentos antes de ingerir. Conversar com o paciente assim para ele olhar aquele prato e lembrar do sabor que tem e ficar se apegando a isso para conseguir comer. Preferir também alimentos com sabores mais fortes, alimentos de temperatura extremas para estimular outros sentidos, no sentido da sensação de uma comida quente na boca, uma comida fria na boca, e utilizar ervas aromáticas e condimentos nas preparações. Náuseas e vômitos, então. Oferecer sempre uma segunda vez a refeição, aproximadamente uns 20 minutos após a primeira oferta, se a pessoa sentir náusea, né? Não conseguir continuar comendo. Também aumentar o fracionamento, diminuir o volume. Preferir alimentos mais secos, preferir a dieta branda. E também preparar alimentos visualmente agradáveis e mais coloridos. O que ajuda também é evitar jejum prolongado, não ficar muito tempo sem comer, mastigar ou chupar gelo 40 minutos antes das refeições ajuda também a diminuir as náuseas, evitar preparações com frituras, alimentos gordurosos e temperaturas extremas também, e dar preferência aos alimentos gelados. Que mais? Evitar preparações muito doces, evitar beber líquido durante as refeições e sempre, se for preciso, ingerir em pequenas quantidades. Quando o paciente estiver acamado, manter a cabeceira elevada, uns 45 graus, durante as refeições e após as refeições, para a comida não voltar, né? Realizar as refeições em locais arejados, evitando locais fechados, onde possa vir muito o cheiro da comida. Orientar o consumo de alimentos cítricos, suco, picolé de limão ou maracujá, que eles inibem um pouco essa náusea. E revisar junto à equipe multidisciplinar a equipe os horários de administração de medicamentos antieméticos, né? Então, sempre dar aquela conversada com o médico, com a enfermeira, ver qual medicamento ele está usando, ver se às vezes é interessante começar um outro antiemético ou o doutor não prescreveu nada ainda e talvez conversar com ele para ver o que ele acha. Então, a xerostomia, que é a falta de salivação na boca, falta de saliva. E o que podemos fazer então? Estimular a ingestão de alimentos prazerosos, adequar o alimento conforme a aceitação, ajustando a consistência, preferir alimentos úmidos, caldos, molhos, para que seja melhor de se alimentar. Preparar também pratos visualmente agradáveis, coloridos. Utilizar gota de limão em algumas saladas e bebidas estimula a produção de saliva.
Ingerir líquido junto com as refeições para facilitar a mastigação e a deglutição, né? Para conseguir formar todo o bolo e conseguir engolir. Usar ervas aromáticas como tempero, evitando sal e condimentos em excesso, que eles tendem a secar a nossa boca, né? Mastigar e chupar gelo feito de água ou de água de coco ou de suco de alguma fruta. E utilizar goma de mascar ou bala sem açúcar com sabor cítrico para aumentar então a produção de saliva e sentir mais sede, né? Mucosite, então. O que é mucosite? Mucosite são feridas na boca, pode acometer a boca, a faringe, a laringe, o esôfago. E geralmente a mucosite, se não tratada ou se forem muitas feridas, podem causar úlceras, né? Então é como se fossem aftas, mas são várias aftas, né? E imagine a gente precisar comer com isso, né? Então o que a gente pode fazer? Evitar alimento seco, duro, picante, utilizar alimentos na temperatura ambiente, fria ou gelada, né? Diminuir o sal das preparações, porque vai arder um pouco, consumir alimentos mais macios, mais pastosos, evitar produtos crus, né? Que vegetais são mais duros, líquidos e temperos abrasivos, e também revisar junto à equipe multidisciplinar a prescrição e os horários de administração de medicamentos analgésicos, preferencialmente sistêmicos, para que sejam às vezes administrados próximos do horário das refeições, para que no horário de se alimentar o paciente esteja com menos dor. É importante também intensificar a higiene oral, de acordo com as condições clínicas do paciente, desde a escovação dentária, com uma escova extremamente macia, até bochechos à base de água. Bom, a disfagia, então, que é a dificuldade de engolir, o que a gente pode fazer é a consistência da dieta também, sempre conversar com o fonoaudiólogo, ver se a disfagia é a líquidos, a sólidos, a semilíquido. A gente pode indicar também o uso de espessante juntamente com com a fono. Em caso de disfagia de alimentos sólidos, orientar o paciente a ingerir pequenos volumes de líquidos junto às refeições, para facilitar a mastigação e a deglutição. Evitar alimentos secos, preferir sempre, né, eles úmidos. Preparar pratos agradáveis, coloridos, que dão mais vontade de comer. E usar preparações de fácil mastigação, que o paciente não precisa ficar mastigando, 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 mastigando para engolir, que ele pode se afogar com isso. E estimular a mastigação em caso de disfagia para sólidos, né? Então, se o paciente tem disfagia para líquidos, se ele ficar mastigando, mastigando, mastigando muito, vai ser mais difícil depois para ele conseguir engolir. Mas se a disfagia for para sólidos, quanto mais ele mastigar, menor vai ficar o bolo, né? Mais fácil para ele engolir. Bom, existe no mercado, então, alguns espessantes que estão disponíveis, que é só dá para misturar nos líquidos, né? Quando a disfagia é líquido, a fono, geralmente junto com a equipe nutricional, indica o uso de espessante. Caso o paciente esteja em casa ou não tenha condições de comprar um espessante, pode ser utilizado também o amido de milho. E dependendo da quantidade de espessante que você coloca, ele pode ficar na forma de néctar, na forma de mel ou na forma de pudim. Quem vai definir isso junto com a equipe nutricional é a fono. Ela vai avaliar para ver em qual espessura, né, que o paciente pode consumir, qual fica mais fácil para ele. E daí isso varia também a quantidade de espessante que vai colocar no líquido. Bom, odinofagia, então, é dor ao engolir. É importante aumentar o fracionamento, diminuir o volume, evitar alimento seco, duro, utilizar ambiente sempre em temperatura ambiente, diminuir o sal nas preparações e preferir alimentos de consistência pastosa, uma carne macia, bem cozida, picada ou desfiada, ou moída também, ou até liquidificada, se for o caso. Usar papas de frutas, mas não de frutas ácidas, mastigar bem os alimentos, evitando a aerofagia e evitar condimentos ácidos que possam irritar a mucosa. E também utilizar alimentos a temperatura ambiente, fria ou gelada. Bom, outro sinal e sintoma é a esofagite. A gente também pode aumentar o fracionamento, diminuir o volume para melhorar o consumo. Evitar alimento seco, duro, utilizar alimento em temperatura ambiente. Utilizar uma dieta hipolipídica e pobre em fibras insolúveis. Diminuir o sal das preparações, preferir alimentos na consistência pastosa. Também utilizar as papas de fruta
mastigar bem os alimentos e, de novo, se o paciente estiver acamado, manter a cabeceira elevada antes e depois das refeições, durante as refeições, e para melhorar também o desconforto, evitar a ingestão de café, bebida alcoólica, refrigerante ou outra bebida gaseificada. E também os ácidos, né, que podem irritar toda a mucosa. Bom, para saciedade precoce, então. Também é recomendado aumentar o fracionamento, diminuir o volume, fazer de 6 a 8 refeições por dia, preferir alimentos abrandados, aumentar a densidade calórica das refeições, o mesmo caso da anorexia, que o paciente consiga comer em menor quantidade, mas um bom valor calórico, proteico. Preferir a ingestão de legumes cozidos e frutas sem casca e bagaço, que tem menos fibra, né? E daí dá uma sensação de saciedade menor. Priorizar suco mistos com legumes, frutas, ao invés de ingerir separadamente na forma in natura, porque no suco a gente acaba consumindo em maior quantidade. Preferir ingestão de grãos em geral liquidificados ou somente os caldos. Não ingerir líquido durante as refeições. Utilizar ervas aromáticas, carnes magras, cozidas, picadas. E evitar preparações hiperlipídicas, porque a gordura dá uma sensação de saciedade na gente, né? Manter também a cabeceira elevada e evitar café, bebida alcoólica, refrigerante ou qualquer outra bebida gaseificada. Bom, o trismo. O trismo é um sinal também, é um sintoma que acontece que ele trava a mandíbula. Tem uma dificuldade de abrir a boca, de conseguir mastigar. Então, o que a gente precisa fazer é adequar a consistência, de acordo com a aceitação do paciente. Uma estratégia é utilizar artifícios, né, para facilitar a ingestão, como canudo, seringa ou colheres, e geralmente esses pacientes só vão conseguir uma dieta mais pastosa, mais líquida, né? Bom, a enterite, então, a inflamação do intestino delgado, é um sintoma que o que a gente pode fazer também é aumentar o fracionamento, diminuir o volume, fazer de 6 a 8 refeições por dia, progredir a consistência e o conteúdo da dieta conforme o paciente for melhorando, fazer uma ingestão adequada de líquido, tanto o volume quanto o tipo desse líquido, utilizar uma dieta ou um complemento pobre em resíduos, em glúten e sacarose, que seja isenta de lactose, de teína, de cafeína, e uma dieta pobre em fibras insolúveis e adequadas em fibras solúveis, para aumentar o bolo fecal, né? Bom, a diarreia também é um sinal comum, também aumentar o fracionamento, diminuir o volume, avaliar a necessidade de restrição de lactose, sacarose, glúten, cafeína, teína, evitar os alimentos mais flatulentos e hiperosmolares, utilizar uma dieta pobre em fibras insolúveis e adequada em fibras solúveis, para que o intestino possa tanto produzir o bolo fecal e que seja fácil de expelir esse bolo fecal também. Ingerir líquidos isotônicos entre as refeições em volumes proporcionais às perdas, né, para evitar uma desidratação. Bom, a constipação intestinal, por outro lado, também pode acontecer, orientar então a ingestão de alimentos ricos em fibras e com características laxativas, considerar talvez a utilização de um módulo de fibra dietética para estimular tanto a tanto os músculos, né, para que seja feita a eliminação das fezes, tanto aumentando o bolo fecal e estimular a ingestão hídrica conforme as recomendações. Bom, temos a neutropenia, por fim, o que é neutropenia? Neutropenia é quando os neutrófilos ficam menor ou iguais a 1.000 células por milímetros cúbicos. O paciente, então, fica mais suscetível a infecções, o sistema imunológico dele está mais baixo. Então, não se recomenda o uso de probióticos. Higienizar sempre, antes do consumo, todas as frutas e verduras com sanitizantes. Utilizar água potável fervida ou mineral em embalagens não reutilizáveis. Ingerir condimentos e grãos somente cozidos. Leite esterilizado ou pasteurizado e derivados também somente pasteurizados. Ingerir carnes e ovos somente bem cozidos. Não consumir oleaginosas, nem chás em sachês ou de folhas secas, nem que sejam fervidos. Utilizar preparações produzidas por estabelecimentos que tenham todos os cuidados adequados à segurança alimentar. E preferir
os alimentos industrializados, como biscoitos, sucos, líquidos, iogurtes, né, que venham em embalagem para consumo individual, que seja imediato, que a pessoa abre, come e já joga a embalagem no lixo, não deixa guardado para comer depois. Evitar carne industrializada e preferir, então, alimentos processados nas embalagens individuais, né? Bom, então, como que é feita a avaliação nutricional desses pacientes? É, como não tem um padrão ouro mais adequado, assim, para avaliação de crianças e adolescentes, recomenda-se, então, a associação de parâmetros antropométricos, clínicos, bioquímicos. Então, vamos lá. Anamnese nutricional, primeira parte da avaliação nutricional que deve ser realizada. Então, deve ser realizada uma história clínica, com a data do diagnóstico, a localização da doença e estadiamento, protocolo que vai ser utilizado e a fase do tratamento. Uma história nutricional também, qual o peso habitual, se perdeu peso, quanto tempo de perda de peso, se teve algum sintoma gastrointestinal, desses que a gente falou agora. E também avaliar a história socioeconômica da família, tanto da criança quanto da família, escolaridade, a situação de renda familiar. Bom, quanto à antropometria, então, é sempre coletar dados de peso, estatura e o IMC, né? Uma perda de peso maior ou igual a 5% em crianças ou maior ou igual a 5% em lactentes é considerada como fator de risco nutricional, assim como um aumento muito rápido de peso pode também ser um risco nutricional, e é sempre bom a gente ficar de olho nas crianças que têm alguma massa tumoral, né? Um tumor sólido, porque às vezes a gente acha que a criança não está perdendo peso, porque na verdade é o tumor, né? O tumor que está crescendo, o tumor está fazendo com que o peso da criança seja mascarado pelo tumor. Então, é sempre bom assim avaliar para ver se não é o tumor que está crescendo, que muitas vezes ele representa até 10% ou mais do peso da criança. Para criança acima de 2 anos, a gente pode fazer então circunferência do braço, circunferência muscular do braço, dobra cutânea tricipital. E quando a criança não pode ficar de pé, a gente não consegue avaliar a estatura dela, a gente pode então estimar pelo comprimento do joelho, segundo Stevenson, de 1995, e para crianças acima de 2 a 12 anos, é, esse caso para crianças de 2 a 12 anos, o Stevenson, e Chunlé para crianças acima de 12 anos, que é a mesma fórmula utilizada para adultos. Bom, sobre a ingestão alimentar, então, sempre importante fazer uma avaliação qualitativa e quantitativamente, adequar de acordo com as necessidades nutricionais de macro e micronutrientes das DRIs. A avaliação laboratorial, então. É importante a gente sempre estar olhando, ficar de olho nos resultados do hemograma, nos resultados de hemoglobina, volume corpuscular médio, leucograma, também os resultados de pré-albumina, albumina, glicemia, colesterol total, frações e os triglicerídeos, os resultados de função renal, creatinina, ureia, sódio, potássio, também de função hepática, transaminase e bilirrubinas e a proteína C reativa. Os exames laboratoriais não podem ser utilizados isoladamente, né? Então, tanto todos os exames, todas as avaliações, elas devem ser utilizadas em conjunto para assim a gente conseguir fechar o diagnóstico de risco nutricional. O exame físico, por fim, observar sinais físicos de desnutrição, cabelo, unhas, turgor da pele, reservas adiposas e tono muscular. Bom, em relação às necessidades energéticas agora, nós temos 3 fórmulas que podem ser utilizadas. A primeira delas e a mais utilizada é a DRI, de 2016, que ela divide, então, crianças de 0 a 35 meses e meninos e meninas de 3 a 18 anos. A fórmula utiliza, então, a idade, utiliza peso, utiliza altura e utiliza o fator de atividade. O fator de atividade é diferente para meninos e meninas também, ficar atento a isso. E atento a crianças com baixo peso, sempre utilizar o peso por estatura no percentil 50 ou no score Z0. Crianças eutróficas, a gente utiliza o peso atual mesmo. Crianças com sobrepeso,
é utilizar peso por estatura no percentil 90 ou score Z mais 2. Lembrando que sempre esse ajuste em relação ao peso atual não deve ultrapassar 20%, tá? A segunda fórmula que a gente pode utilizar, então, é a Holiday em Segar, de 1957. Ela também divide as crianças por peso e faz uma relação de quilocaloria por peso, de crianças de 0 a 10 quilos, de 10 a 20 quilos, crianças acima de 10 quilos e crianças acima de 20 quilos. E por fim, temos a fórmula da Aspen de 2002, que também divide as crianças por idade e faz um cálculo de quilocaloria por quilo de peso. Então, divide aí de 0 a 1, de 1 a 7, de 7 a 12 anos, de 12 a 18 anos, e chegamos aí até de 18 a 25 anos, tá? Recomendações proteicas. As recomendações proteicas também são conforme a idade. De neonatos até 2 anos de idade, 2,5 a 3 gramas por quilo por dia. Crianças de 2 a 11 anos, 2 gramas por quilo por dia. E adolescentes acima de 12 anos, aí varia de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia. Nos casos de perda de peso e desnutrição, sugere sempre um incremento de 15 a 50% das recomendações de proteína. Aí varia de acordo com o caso da criança, né? E utilizar sempre crianças com baixo peso, ou utilizar o peso, então, do gráfico de peso por estatura, no percentil 50 ou score Z0. Crianças eutróficas, utilizar o peso atual. E crianças com sobrepeso ou obeso, utilizar o peso por estatura no percentil 90 ou score Z mais 2. Lembrando de novo que esse ajuste ao peso atual não deve ultrapassar 20%. Bom, as recomendações após o transplante de medula óssea são um pouquinho diferentes. Também é conforme a idade, mas elas aumentam um pouco. Então, para crianças de 0 a 6 anos, de 2,5 a 3 gramas por quilo de peso, de 7 a 10 anos, de 2,4 gramas por quilo de peso, de 11 a 14 anos, 2 gramas por quilo de peso, e de 15 a 18 anos, 1,8 grama por quilo de peso. As recomendações hídricas também são conforme o peso. Então, crianças de 1,5 kg a 3 quilos, sempre recomendar de 110 a 130 ml por quilo. Crianças de 3 quilos a 10 quilos, 100 ml por quilo. De 10 quilos a 20 quilos, 1.000 ml mais 50 ml para cada quilo acima de 10 quilos. E acima de 20 quilos, 1.500 ml mais 20 ml para cada quilo acima de 20. Lembrar sempre de acrescentar as perdas dinâmicas e descontar as retenções hídricas, dependendo do caso do paciente, né? E os indicadores de risco nutricional? Então, a criança está em risco nutricional quando lá nos gráficos o peso por estatura, ou IMC por idade, ou peso por idade se encontra entre -1 de desvio padrão e -2 de desvio padrão na classificação por score, e entre o P3 e o P15, o percentil, né, na classificação por percentil. Para estatura por idade, então, deve-se utilizar menor que -2. Dobra cutânea tricipital e CMB entre percentil 10 e o percentil 25. Se a criança teve perda de peso recente involuntária, ela já indica que está com risco nutricional. E se o consumo alimentar foi menor que 70% das necessidades de 3 a 5 dias consecutivos, independente do déficit antropométrico, essa criança já se encontra em risco nutricional. Também avaliar a toxicidade do trato gastrointestinal. E se a criança é obesa ou tem sobrepeso, ela também indica que está com risco nutricional. E os dados bioquímicos, se a albumina tiver menor que 3,2 miligramas por decilitro, também é um risco. E como que a gente faz essa avaliação, então, da criança? No ambulatório, as crianças eutróficas e que não têm apresentem risco nutricional, é importante reavaliar no máximo em 30 dias. Já as crianças com risco nutricional ou qualquer grau de desnutrição, reavaliar no máximo em 15 dias. Quando o paciente está internado, as crianças eutróficas e sem risco nutricional, avaliar quando a criança chega no hospital, na admissão, e reavaliar no máximo em 15 dias. Já as crianças com risco nutricional ou qualquer grau de desnutrição, avaliar na admissão e no máximo depois de 7 dias.
E o acompanhamento. Após o término do tratamento, quando a criança já terminou todo o tratamento dela do câncer, é importante acompanhar essa criança trimestralmente no primeiro ano. E após esse período, ou se a criança apresentar alguma comorbidade, após o controle da comorbidade, ou se ela tiver tido alguma sequela decorrente do tratamento, então após o período de um ano, ou após o controle da comorbidade, ou após essas sequelas, comparecer anualmente no ambulatório, ou quando se fizer necessário, se acontecer alguma coisa, em até 5 anos, então, dentre os 5 anos e todo dia todo ano, desculpa, no ambulatório, e caso não haja nenhuma recaída da doença, né? Nesse período. Se tiver uma recaída da doença nesse período, aí tem que ver como que vai ficar o tratamento da criança. Bom, a terapia nutricional, então, não difere muito do adulto. O objetivo, então, é manter ou promover a recuperação do estado nutricional, minimizar o catabolismo proteico e a perda nitrogenada, oferecer energia, fluidos e nutrientes em quantidades adequadas para manter as funções vitais e a homeostase. E a terapia nutricional deve ser utilizada para todos os pacientes com risco nutricional e ou com presença de desnutrição, com baixa aceitação da via oral e com distúrbio de deglutição. Então, a primeira via de terapia nutricional sempre é a terapia nutricional oral, pelo uso de suplementos, né? E ela só acontece quando o trato gastrointestinal está total ou parcialmente funcionando. É a primeira opção, sempre. Quando a ingestão alimentar for, então, menor que 75% das recomendações, de 3 a 5 dias consecutivos. Então, quando a criança não consegue comer menos de 75%, quando a criança só consegue comer menos de 75% das recomendações, de 3 a 5 dias consecutivos, sem expectativa de melhora da ingestão alimentar. Temos, então, a segunda via, é a terapia nutricional interal. Para essa via, o trato gastrointestinal deve ser total ou parcialmente funcionante, e ela só deve ser administrada na impossibilidade de utilização da via oral, quando a ingestão alimentar for insuficiente, ingestão oral menor de 60% das recomendações, também quando essa ingestão for menor de 3 a 5 dias consecutivos e que não tem expectativa de melhora. Importante lembrar que os pacientes com plaquetas menor que 20.000, eles requerem correção prévia da plaquetopenia para depois, então, fazer o catéter interal. E, por fim, a terapia nutricional parenteral, ela deve ser utilizada na impossibilidade total ou parcial do uso do trato gastrointestinal, ou quando o paciente está com uma plaquetopenia grave, não resolvida, após infusão de plaquetas em pacientes que se encontram em terapia interal. Utilizada também quando há uma dificuldade em alcançar as necessidades nutricionais pela terapia nutricional interal em até 5 dias, e quando o paciente apresenta mucosite oral grau 4, né? Que daí é mais complicado de conseguir o acesso interal ou até o uso dos suplementos orais. A suspensão da terapia nutricional, então. A terapia nutricional oral, ela deve ser suspensa quando a ingestão oral permanecer maior que 75% do VET por 2 ou 3 dias, ela pode ser suspensa. A terapia nutricional interal, ela pode ser suspensa, então, quando a ingestão oral permanecer maior ou igual a 60% do VET por 2 ou 3 dias. E a parenteral pode ser suspensa quando o trato gastrointestinal estiver funcionando e geralmente o paciente pula, né, da terapia nutricional parenteral para interal, depois da interal vai para oral e assim fica sem nenhuma terapia nutricional, né, sem a necessidade. No período pós-cirúrgico, a terapia nutricional deve ser iniciada de forma precoce, independente de como tiver a aceitação do paciente. Então, dentro das primeiras 48 horas, desde que eles não apresentam nenhuma estabilidade hemodinâmica, né, deve ser iniciada uma terapia nutricional para evitar perdas futuras. E falando um pouquinho mais sobre o período pré e pós-cirúrgico, a terapia nutricional deve ser instituída, então, para todos os pacientes desnutridos ou que apresentem risco nutricional, com o objetivo de manter ou promover a recuperação do estado nutricional,
minimizar o catabolismo proteico e a perda nitrogenada, oferecer energia, fluidos e nutrientes em quantidades adequadas para manter as funções vitais e a homeostase. E então, Léo, essa terapia nutricional deve ser feita para todos os pacientes com risco nutricional ou presença de desnutrição, que apresentem uma baixa aceitação da via oral ou com distúrbio de deglutição. Bom, e para finalizar, então, temos aqueles pacientes que já estão em cuidados paliativos, que devemos avaliar todos eles. Então, avaliar a necessidade calórica, proteica e hídrica, sempre de acordo com a aceitação e a tolerância do paciente. Terapia nutricional oral e terapia nutricional interal, elas não são indicadas, não tem nenhum benefício quanto ao uso da terapia nutricional neste momento. A via oral sempre deve ser a primeira opção, por meio de alimentação natural e conforme o desejo do paciente. Mas se o paciente já se encontrava utilizando algum suplemento ou ele já estava com a sonda interal, ela pode ser mantida quando promove satisfação do paciente ou do cuidador, né? A terapia nutricional parenteral ela não é indicada e não deve ser mantida nos últimos momentos de vida. Deve ser realizada, sim, uma avaliação nutricional com um questionário de frequência, recordatório 24 horas ou questionário de consumo alimentar atual, mas sempre focar na funcionalidade, no conforto e no bem-estar do paciente. Não há necessidade, então, de estabelecer índices de risco nutricional e priorizar a avaliação do consumo alimentar, sintomas do trato gastrointestinal e, para os demais parâmetros, observar sempre as condições clínicas e psicológicas, tanto do paciente quanto do cuidador. Sempre priorizar o bem-estar físico e emocional do paciente, sempre priorizar a vontade deles, porque eles já estão numa situação delicada e não vai adiantar muito a gente ficar falando para ele comer aquilo ou não comer aquilo, que ele pode comer ou não. Então, nessa fase, o que mais importa é o conforto do paciente, o conforto do familiar. Tem muitos pacientes, às vezes, que não ligam se estão comendo ou se não estão comendo, se está com a sonda inteira ou não, mas os familiares, né, os cuidadores, eles precisam ver que o paciente está sendo alimentado, eles precisam sentir que a gente está tentando fazer alguma coisa ainda, então às vezes colocar assim uma dieta integral ali para ele é importante, nem tanto para o paciente, mas mais para o conforto da família. E aqui então eu deixo uma frase para vocês. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, que nós sejamos humanos, independente do local que a gente esteja, independente de todo o nosso conhecimento. E é isso. Muito obrigada. Eu deixo então aqui o meu contato. Opa, desculpa. E aqui estão as referências. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu acabei fechando aqui sem querer. E as referências eu utilizei basicamente o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, então, assim, ele é o nosso guia, tanto para criança quanto para adulto, né? Mas tem um Consenso Nacional de Nutrição Oncológica do paciente pediátrico, específico para pediatria, e o site do INCA também tem várias informações importantes. E é isso, gente. Muito obrigada. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Pode me mandar e-mail. E é isso. Muito obrigada, viu?